Olá gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal. E hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer com opinião. Desde o início do ano, eu resolvi começar esse canal assim do zero, me aventurar no YouTube, porque eu gosto muito de notícias e ainda é muito escasso as notícias aqui do Japão, traduzindo para o português para a nossa comunidade. E eu resolvi falar sobre notícias porque eu tenho muito acesso às notícias. E geralmente o que a gente sabe sobre o Japão são temas muito viciados, são interesses sempre os mesmos, né? E o Japão é muito além do que se fala por aí. O Japão tem uma política, tem jornalistas maravilhosos, e eu quero passar aos poucos, mesmo sem tempo, passar as coisas que eu sei daqui, né, pro mundo aí, para quem quiser ver. É uma coisa assim que eu gosto muito, né, de saber das notícias e tentar absorvê-las e repassá-las de uma forma mais cultural. Desde o início desse ano, né, que já é o segundo ano de pandemia que a gente está enfrentando, eu tenho percebido que tem acontecido umas perseguições com mulheres asiáticas. Eu vou citar para vocês 4 exemplos. 3 exemplos são de mulheres asiáticas aqui do Japão, descendência asiática japonesa, e uma delas mora no Brasil. A que mora no Brasil é a doutora Nissei Yamaguchi, que foi convidada para aquela CPI do Covid, que eu achava que era para investigar sobre a questão dos milhões que foram desviados. Até agora não vi que tocaram nesse assunto. E por ela ser uma descendente de japoneses, né, eu fui acompanhar. Claro que eu não pude ficar 7 horas do meu dia ali para acompanhar palavra por palavra, mas eu acompanhei um pouco e depois eu também vi a repercussão na mídia e sinceramente eu fiquei muito surpresa com o que aconteceu lá. E escandalizada até, né, com o que aquela senhora passou. E com as coisas que ela tentava falar e que era totalmente ignorada, né? Me fez lembrar meus tempos, né, de infância, de juventude na escola, com os professores que não queriam me dar uma nota melhor, mesmo dando a resposta certa. Eles respondiam a mesma coisa, mas mesmo assim não me davam nota. E me fez me lembrar muito daquilo, e daí eu resolvi, né, fazer esse vídeo em solidariedade a ela, que também é uma descendente, né, de japoneses, de uma geração anterior à minha. E uma das coisas que eu achei muito estranha foi que um dos seus inquiridores, né, foi falar que a voz dela incomodava. Olha, eu também não gosto assim muito da minha voz, porque minha voz é mansa. Eu acho que às vezes é diferente, muito diferente da minha personalidade. Eu queria ter uma voz de trovão, mas eu não tenho. Isso é uma característica, né, asiática. Principalmente de quem gosta de ensinar, né, que cuida das pessoas, tem esse tom de voz. Então, você tá sendo questionada ali por coisas e responder as coisas certas. E ainda ser questionada ali porque não gosta do seu tom de voz, para mim, no mínimo, aquilo dali nem é sexismo, aquilo dali foi xenofobia. Será que os inquisitores estavam achando que a doutora Nice era uma asiática, assim, uma chinesa? Será que eles confundiram ela com a mulher morcego, dona do laboratório de Wuhan? Por isso foram tão hostis assim com ela? Será que eles não sabem diferenciar uma chinesa de uma japonesa? Será que eles sabem diferenciar uma asiática? Pois é. Eu fiquei imaginando se a doutora Anice fosse chinesa, o que iriam fazer com ela? Iam colocá-la num paredão para saber qual foi a origem do vírus? Porque o que fizeram com ela foi execrável, foi vergonhoso, foi algo assim que nos traz nojo e repugnância.
E isso trouxe esse tipo de comoção de todos os lados. Não é só, como eles falam, os extremos, né? Mas eu creio que todo ser humano que se preza, né, pelo respeito e boa educação, e até aqueles que nem prezam tanto, ficaram indignados como trataram aquela senhora. E ela é uma senhora descendente de asiáticos, minoria no Brasil. Aí eu questiono, depois dessa, como é que eu vou voltar para o Brasil? Como vai ficar a minha segurança? Se as pessoas que se acham que estão ali, né, acima do povo, tratam uma senhora renomada, estudada, com aquele currículo enorme que você não consegue nem terminar de ler, de tanta coisa que ela já fez nessa vida, que eles teriam que passar quantas vidas para ter o currículo bom dela? E como é que eu vou voltar para o Brasil assim? Como é que minha família, se minha mãe é parecida com a doutora Anice, como é que ela vai sair para a rua com segurança, sem que um louco venha e fique gritando na cara dela que é isso ou é aquilo, que é negacionista, que é não sei o quê, sendo que ela não tem nada a ver com isso. Então é preciso ponderar muito bem o que se faz em público, porque nesse ano já teve muita perseguição contra mulheres asiáticas e agora isso aconteceu no Brasil. Eu vou contar para vocês um exemplo das 3 mulheres asiáticas aqui do Japão e o que aconteceu. Então vamos lá, eu vou narrar para vocês. Reuniões com mulheres demoram porque elas falam demais, diz responsável pelos Jogos de Tóquio. Então daí já começou, né? A se importar com as vozes femininas. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. Aí vamos ver se ficou por isso mesmo. E depois da repercussão da opinião pública, olha só o que aconteceu. Ministra da Olimpíada aceita cargo como chefe do comitê organizador de Tóquio 2020. Seiko Hashimoto assume o cargo que era ocupado por Yoshiro Mori, que renunciou após o escândalo causado por comentários sexistas. Aqui é a fotinho da Seiko-san, que assumiu o cargo. E não satisfeito, já em março, o diretor de criação que supervisiona as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio anunciou sua renúncia no dia 18 de março, porque foi descoberto que ele chamou uma atriz e comediante muito famosa aqui no Japão de Olimpig. A comparou com um porco. Resumindo, ele disse que se ela participasse do marketing das Olimpíadas de Tóquio, as Olimpíadas não se chamariam Olimpíadas, e sim Olimpig. E aqui está a atriz Naomi Watanabe, que foge do estereótipo, né, das japonesas magrinhas. E ela é muito querida, muito bonita e muito famosa aqui no Japão. E o seu comentário maldoso também lhe custou o seu cargo. E outra notícia que é bem recente, ainda está estampada na mídia mundial, é sobre a tenista japonesa super famosa Naomi Osaka. Sim, outra Naomi. Até porque esse nome, né, é bem popular aqui no Japão, assim como Maria, Érica, Ana. Então, se você quer sugestão de nomes femininos japoneses, esses são bem populares por aqui. Eu vou resumir a notícia, senão vai ficar muito extenso, então você pode pausar esse print para dar uma lida, né, com mais tempo. Mas o que aconteceu foi que a tenista Naomi, ela queria disputar Roland Garros, mas ela não queria dar as entrevistas. E aí o que aconteceu? Roland Garros não gostou da atitude dela. Só que ela pediu para que ela não queria participar das entrevistas após, né, as competições, porque era muito desgastante para ela. Ela queria cuidar da saúde mental dela, porque ela estava com problemas de depressão, né, lutando com isso desde 2018. A organização não gostou nem um pouco, pressionou e ameaçou retirá-la, né, de Roland Garros, até assim anular o seu contrato mesmo, para ela não voltar mais. Aí, antes que eles pudessem falar alguma coisa ou fazer alguma coisa contra ela, ela resolveu renunciar. Ela recebeu muito apoio da opinião popular, porque todos sabem que quando ela ganhou da Serena Williams,
ela chorou muito, porque ela chegou até a pedir desculpa por ter ganho, né? Porque ela passou muita humilhação quando ela ganhou da primeira vez. E agora, né, ela está zelando pela sua saúde. E está certo, sua saúde em primeiro lugar. Então eu posso dizer que a doutora Anícia, se estivesse aqui no Japão, as coisas seriam diferentes. Pode ser que até pudesse sofrer as coisas como essas mulheres sofreram, mas o desenrolar seria bem diferente. O final seria bem diferente. Por que as coisas não são assim no Brasil? Porque a opinião pública não pesa nessas horas. Ora, tem que se fazer valer. Agora podem questionar, mas você não é nada. Eu não sou mesmo. Mas eu quero deixar aqui a minha indignação como cidadã. E eu posso dizer com certeza uma coisa que eu sou uma eleitora. E as pessoas aqui no Japão enfrentam tufão para votar. E quando vota, votam por primeiro. E quando se encerra primeiro aqui. Não se esqueçam disso. Nós somos a maior colônia fora do Japão, no Brasil. E toda a comunidade Nikkei ficou chocada. Em solidariedade à doutora Anice, que foi algo assim repugnante, vergonhoso e que coloca em perigo a vida de todas nós que temos descendência asiática, porque as pessoas não sabem diferenciar quem é japonês, quem é chinês, quem é coreano. E como fica a nossa segurança? Como fica a segurança das nossas mães, da nossa família, que está no Brasil e que não tem nada a ver com essas coisas? Então tenham muito cuidado e façam com que a opinião pública realmente prevaleça. E antes de dizer que eu estou exagerando as coisas, não estou não. Porque tem até uma matéria da Folha falando sobre isso, que após aquele depoimento da doutora Anice, houve muito ataque de xenofobia, principalmente no Twitter. Eu tenho os prints que eu nem vou colocar aqui de tão vergonhoso que é, de ameaça à vida dela, de repugnância contra os asiáticos. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão colocando em risco a vida de todos os descendentes asiáticos no Brasil. O que vai cair na opinião pública se as coisas continuarem dessa forma? Como eu já disse, as pessoas não sabem discernir quem é japonês, quem é chinês, quem é coreano. Eles vão achar, é asiático, então pode falar, pode xingar, pode fazer o que quiser. Porque o vírus veio da Ásia, porque é uma asiática médica no Brasil, que é negacionista, que faz isso e faz aquilo. Na medicina e na ciência existem duas vertentes. A doutora Anice pode sim reivindicar e lutar pelo que ela acredita. Aqui no Japão, vários médicos, inclusive tem os que encabeçam, que querem que a ivermectina e também o Avigan sejam aprovados pela OMS para ser usado para a prevenção e para o tratamento do coronavírus. E ela tem o remédio que ela defende. Então existe a questão da ciência e também existe o que leva a ciência a crer. E eu vou deixar claro isso com a questão do Japão querer aprovar a ivermectina como tratamento precoce contra o coronavírus. Tem uma reportagem que eu vou deixar de uma maneira mais simples para vocês entenderem como ela, como médica e qualquer outro médico, podem, através de dados, defender as suas teses. Vamos lá. Parte de uma matéria da mídia Asahi do Japão. Na verdade, mesmo no Japão, há um certo número de médicos que usam ivermectina para o tratamento da corona por conta própria e eles coletam dados. Os dados clínicos demonstram que a administração da ivermectina melhora os efeitos antipiréticos e as condições pulmonares. Também a partir desse ponto acho que é eficaz. No entanto, muitas vezes pensa ser eficaz 100% nos pacientes, mas os medicamentos são geralmente considerados suficientes e eficazes cerca de 80%. Então a ivermectina não é 100%, mas ele se enquadra nessa categoria.
Embora havendo dados, a OMS é cautelosa quanto à administração devido à falta de dados de ensaios clínicos. A razão número 1 para a oposição à ivermectina é a falta de dados de ensaios clínicos em países desenvolvidos. No entanto, em uma emergência onde as pessoas estão morrendo uma após outra, parece bem estranho dizer que EBM, medicina baseada em evidências, é necessária e solicitar dados para milhares e dezenas de pessoas. Gostaria que você parasse de discordar só porque a OMS e a CDC estão dizendo. A CDC é o Centro de Controle Chinês. Embora esse efeito de melhoria tenha sido alcançado, mesmo as autoridades globais costumam cometer erros nessa pandemia. A OMS costumava dizer que ter uma política de não precisar usar máscaras, porém depois descobriu que as máscaras são importantes. Hoje pode até dizer que é contra a ivermectina, mas pode ser que mude com o tempo. Essa pandemia é uma praga totalmente nova, então você tem que investigar, pensar e responder com flexibilidade, sem depender do autoritarismo. E aí fica claro pra gente que a doutora Anice foi convidada para essa CPI para dizer na cara dela que a sua voz asiática irrita, que a sua voz asiática ela deveria se calar. Então tem que calar as asiáticas, é isso? É isso que vocês estão insinuando aí no Brasil. Pode ser realmente, né, que a doutora Anice ela não tenha aquela voz para cantar Amor, I Love You para presidentas. Ah, não, desculpe, é presidente. Porque se falar presidenta, o ouvido de algodão começa a sangrar, né? Tem que ser presidente. E nem venham me dizer assim que, porque na época da ditadura, sim. Na época da ditadura que vocês iam ver o que era tortura, que a doutora Anice passou não é nada. Vocês acham mesmo que brincar com a saúde mental das pessoas não é nada? Execrar em rede nacional não é tortura, não é nada. Que foi brincadeira para ela. Vocês acham mesmo isso? Então, já que vocês gostam, né, de mulheres torturadas, quem sabe ela seja um bom nome para a próxima presidência, para ser uma presidente. Ela já está aí com seu currículo bem maior depois dessa, hein? A doutora Anice preferiu ficar calada e mansa porque tem um provérbio judaico que com certeza ela segue, que diz assim: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. E teve um provérbio japonês que vocês não devem saber, que ela também seguiu, que diz assim: Neko Nikoban. Eu tenho um provérbio que vocês com certeza sabem, que diz assim: Atamanoe no hawewe. Vocês não sabem o que significa? Tem certeza que vocês não sabem o que significa? Vai dizer que vocês não sabem o que significa. Então fica sem saber. E não vem dizer que eu tô exagerando com esse negócio de dizer que isso pode ter uma consequência, que foi um ato xenófobo, que principalmente foi um idime contra a doutora Anice. E eu vou deixar aqui o conceito de idime porque vocês não sabem o que é. Vamos lá. Então fica aqui toda a minha empatia, minha solidariedade à doutora Anice Yamaguchi e à sua família. Que Deus guarde, proteja. Proteja também a nossa comunidade Nikkei que está aí no Brasil, a nossa comunidade brasileira que está aqui no Japão e que precisa estar sempre indo pro Brasil para ver a sua família. E agora, né, corre aí esse risco de sofrer sofrer bullying e perseguição por causa de pessoas, de indivíduos que em vez de estar trabalhando a favor do Brasil, trabalha contra, colocando em risco toda uma comunidade.
em prol dos seus próprios interesses, interesses nas quais o Brasil não tá nem aí. Fica aqui o meu primeiro vídeo com opinião, espero que tenha ajudado, não sei se isso algum dia vai chegar na doutora Anice, mas eu precisava falar, não tinha como deixar essa passar não. Então tomem cuidado, fiquem com Deus, se previnam não só contra o coronavírus, porque isso a gente sabe como se prevenir, mas também se previnam contra a corrupção, se previnam contra palavras que podem reverter muito prejuízo, porque é uma coisa que é pior que o vírus, é a corrupção.